rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém? Queridos, eu quero começar essa palavra com uma pergunta para que você avalie a fé que você tem. Que tipo de fé você tem? Será que todo o tempo, irmão, da sua vida, será que diante de todas as circunstâncias, você consegue manter a mesma qualidade, o mesmo tipo de fé, como a fé que o Senhor fala lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, aquela fé que agrada a Deus, aquela fé que crê? Será que você consegue manter? Irmãos, o texto que nós lemos, ele fala de um homem que teve um grande milagre de cura. Esse homem era Naamã. Você conhece bem a história, ele era um oficial da Síria, e este homem recebeu um grande milagre de cura, era algo sobrenatural. Mas, queridos, até Naamã receber verdadeiramente a cura, foi necessário que Deus ajustasse a fé dele ao tipo de fé que Deus quer também que cada um de nós tenhamos. Porque, irmãos, nem sempre nós vamos ao Senhor com a fé que Deus espera que a gente tenha. Nós temos necessidades, nós temos problemas, nós temos circunstâncias que nós precisamos que sejam resolvidas, e nós vamos ao Senhor. Mas, irmãos, muitas das vezes nós não estamos no nível de fé, nem na qualidade, nem na natureza de fé que Deus quer que nós tenhamos. E Deus viu isso na vida de Naamã. E o milagre só aconteceu depois que Deus usou o profeta Eliseu para ajustar a fé de Naamã a um tipo de fé que Deus quer, e é sobre essa fé que Deus quer tratar conosco hoje. Amém? Irmãos, nós precisamos ter uma fé verdadeira, uma fé única, uma fé constante. E quando nós nos aproximamos do Senhor, com as nossas tão grandes necessidades, Deus está nos olhando como nós somos. Ele não está nos vendo por fora. Ele não olha o nosso problema, porque Ele sabe. Não é isso que Jesus falou em Mateus 6? Vosso Pai Celeste sabe. Ele sabe do que você necessita. Então, irmãos, o que Deus vê, qual a maneira que Deus trabalha durante o processo do milagre, do sobrenatural que Ele vai fazer nas nossas vidas. Deus vai trabalhar, irmãos, ajustando a fé que nós trazemos a Ele, mediante aqueles problemas, as dificuldades, as circunstâncias que estamos enfrentando, ao tipo de fé que Ele quer que a gente tenha. Então, a primeira coisa que Deus faz, e Ele faz isso através dos próprios problemas, a primeira coisa que Deus faz para que nós tenhamos um tipo de fé real, uma fé verdadeira, é remover de nós uma fé racional. Pastora, o que é uma fé racional? Irmãos, é uma fé que só aceita aquilo que consegue compreender. Uma fé racional é uma fé que já chega diante de Deus com o problema e a solução. Muitas das vezes não é assim que a gente ora.
Senhor, eu estou com esse problema. Olha, se o Senhor abrir essa porta, mandar essa pessoa, fizer desse jeito, Deus, eu tenho certeza que o meu problema vai ser resolvido. Isso é uma fé racional. Nós chegamos diante de Deus com aquela demanda de problemas e impossíveis, mas nós também já chegamos com a receita sobre a maneira como nós achamos que Deus deve resolver e a maneira como nós aceitamos. É como se nós disséssemos para Ele: Deus, eu sei que o Senhor tem poder, olha, mas eu vou ficar mais confortável, eu vou me sentir mais seguro, Senhor, se o Senhor fizer desse jeito que eu estou te falando. Irmãos, isso é uma fé racional. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Naamã, já avançado naquela enfermidade, com a sua carne talvez já apodrecida, com muitas infecções, e a sua empregada, com pena, com compaixão, usada por Deus, para ver nele, além de um algoz, além daquele que escravizou o seu povo, aquela menina, ela diz para ele: olha, lá na minha terra, de onde você me tirou, em Israel, há um profeta, e esse profeta, ele pode curar você. Queridos, Naamã vai até o rei da Síria, e ele fala com o seu rei o que aquela mocinha havia dito. Irmãos, qual foi a resposta do rei? O rei deu uma carta para Naamã, não endereçada ao profeta, mas endereçada ao outro rei. E dizia assim, a carta que Naamã levava. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Que mente racional! Na mente, irmãos, do rei da Síria, a autoridade para fazer esse milagre estava na pessoa do rei de Israel. Ele não podia conceber que um simples profeta, que dependia da oferta e de ser sustentado pelo povo, seria a pessoa cheia de poder e autoridade para curar o seu servo. Talvez ele não quisesse se rebaixar e mandar uma carta oficial a um profeta. Ele não quis. Ele foi a alguém no mesmo nível de autoridade que ele. Isso é uma fé racional, porque o rei tinha fé. Porque se ele não tivesse, ele não tinha mandado Naamã, ele tinha dito: meu filho, fica por aí mesmo. Não caia nessa conversa, isso aí é feitiçaria lá daquele povo. Isso é lenda daquele povo. Aqui tem tantos médicos bons e medicamentos, eu posso pagar e pedir o médico que você quiser. Mas aquele rei, de alguma forma, ele tinha uma fé, mas uma fé racional. Pastora, como você detecta, como você percebe, mostra a fé racional na vida de uma pessoa? Irmãos, a maneira como ele raciocinou. O que ele pensou? Ora, a pessoa capaz de curar o meu servo é alguém que está no mesmo nível de autoridade humana que eu. Isso não é uma fé racional, irmãos. Não é muitas vezes isso que nós fazemos. Nós não confiamos muitas das vezes na simplicidade como Deus resolve as coisas, irmãos. Ele sequer prestou atenção no que Naamã disse. A menina não disse que era o rei de Israel que ia curar. A menina não disse que eram os médicos de Israel que ia curar. A menina deixou bem claro que havia um profeta em Israel, que se ele fosse lá, ele seria curado. E eu entendo que Naamã passou a mesma notícia para o rei, mas ele só ouviu o que ele quis. Não é assim que nós fazemos. Quantas das vezes, irmãos, somos nós que empurramos a solução de um problema? Porque Deus nos dá um comando.
E nós vamos atrás de conselho de A, B, C e D, irmãos. Eu já cansei de falar. Você é espiritual, você tem recebido palavra reveladora de libertação. Você não pode deixar dirigir a sua vida, tomar as suas decisões, tomar conselho com pessoas que nem revelação de Deus estão recebendo, mesmo que sejam crentes. Se você for olhar, se nós formos olhar aqui da forma humana, irmãos, nós vamos dizer, nossa, esse rei está certo, ele está usando a influência dele sobre o rei de Israel, para que o rei de Israel talvez vá até esse profeta e force esse profeta a fazer alguma coisa. Irmãos, não é isso que nós fazemos? Quantas das vezes, eu já passei inúmeras vezes aqui na igreja dando conselho, dizendo, faça desse jeito. Sabe como é que a pessoa faz? Ela não acredita, então ela vai dando uma volta muito mais longa, porque não houve conselho. Vai dando uma volta, a coisa vai se complicando, vai enroscando, vai começando a dar um monte de problema na situação, e não resolve. Porque Deus, irmãos, Ele só abençoa aquilo que está debaixo do conselho dEle. Aquilo que é resultado da nossa fé racional, Deus não põe a mão. Ah, pastora, Deus deixa a gente se cansar, deixa. Ele fez isso com Israel, deixou Israel 40 anos caminhando no deserto. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, o Senhor diz por quê? Para mostrar, Israel, o que havia no coração de vocês. Quantas das vezes, irmãos, até aqui na igreja, pelo WhatsApp, em aconselhamento pessoal, a gente dá uma diretriz muito simples, irmão. As pessoas não acreditam. Não, talvez se eu falar com o rei, eu vou pegar, olha, a coisa é complicada. Eu vou pegar uma carta com o rei da Síria, um documento com o rei da Síria, vou levar esse documento real até o rei de Israel, e foi isso que Deus mandou, irmão. Olha que coisa mais complicada, envolvendo um monte de gente que não teme ao Senhor. A menina disse, vá ao profeta, pule tudo e vá ao profeta. Quem cria as enroscadas, quem empurra a solução do problema somos nós mesmos. Isso, por que, pastor, a gente faz isso? Porque, irmãos, nós temos o hábito de vez ou outra firmar a nossa confiança numa fé racional, que a gente só quer fazer aquilo que a gente entende, aquilo que a nossa mente aceita, aquilo que nós nos sentimos mais confortáveis. Queridos, a Bíblia, ouça o que o salmista no Salmo 20, versículo 7 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, você precisa avaliar se a sua fé é uma fé racional. Irmãos, Deus não contende com a gente. Nós somos humanos. Nosso Deus, Ele é imortal, irmãos. Ele é um ser transcendente, irmãos. Ele está em todas as coisas, nada o pode conter. Então, Deus não vai ficar como nós ficamos com as pessoas, tentando fazer com que elas entendam, irmãos. Deus não vai ficar ali, Ele não vai. O Senhor deixa bem claro, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor diz para Israel, ouve, ó Israel, ouve Israel, ouve Israel. Pastor, e se eu não ouvir? E se eu estiver dirigindo todas as minhas decisões, tentando resolver alguns problemas que surgem na minha vida, da maneira como eu acho, irmãos, Deus vai deixar. Você tem livre-arbítrio. Deus vai deixar. Não espere que porque Deus colocou um anjo interrompendo o caminho da mula onde estava Balaão, que Ele vai fazer a mesma coisa conosco. Ah, pastora, mas Ele fez no Velho Testamento, mas hoje Ele tem nos dado o seu Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo testifica todas as coisas.
Mas o Espírito Santo também se entristece, ao ponto da Escritura dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é que vai nos conduzir a toda a verdade. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Ele estará para sempre convosco. Ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Não tenha uma fé racional. Não faça os cálculos, irmão. E depois, diga: Senhor, eu vou seguir a tua orientação, mas, Senhor, aqui está o plano. Dá para o Senhor abençoar isso aqui? Se Ele já tem dado um conselho, uma direção, uma maneira de proceder, você tem que confiar. Amém? Então, a primeira coisa que Deus faz para nos levar a desenvolver uma fé real é remover de nós a fé racional. Segunda coisa, Deus remove de nós a fé circunstancial. Pastora, que tipo de fé é esse? É aquela fé, querido, que acredita quando tudo está bem e só busca Deus quando passa por dificuldade. Já viu gente que é assim? Meu irmão, com você está, glória a Deus, aleluia, porque está numa semana boa, ele está com dinheiro, não está tendo problema, a enfermidade não bateu na porta dele, está feliz da vida. Passou aquele tempo de circunstâncias boas, entrou uma dificuldade, entrou uma luta, entrou uma provação, a pessoa não tem a mesma garra. O que é isso? É fé circunstancial. A fé circunstancial também é daquele que busca a Deus somente em momentos de dificuldade. Conhece gente assim? Quantas pessoas, irmãos? Nós somos testemunhas. Quantos amigos seus, conhecidos seus, familiares seus, você já trouxe na igreja, crendo que a pessoa ia ficar? Ai, olha, hoje eu vou. Ai, você gostou do culto? Gostei. Nossa, essa pastora é uma benção, mas não consegue. Né? Porque eu sou assim, ou me ama ou me odeia. Eu sou assim, parece que o crivo do negócio, né? Ou me ama ou me odeia. Ou vem porque gosta muito, ou não vem porque não suporta a palavra. Então tem esse negócio. Nossa, eu adoro. Nossa, pastor, nossa, nunca ouvi uma mensagem como essa. Passou o problema, cadê seu amigo? Cadê sua amiga? Cadê seu parente? Cadê aquele conhecido seu? Fé circunstancial, busca a Deus enquanto tem problema. Passou o problema? Deus resolveu? Foi liberto naquele dia? Recebeu uma palavra de vitória? Acabou. Até o próximo problema chegar. Mas será, irmãos, que também nós somos assim? Somos, irmãos. Às vezes somos, sim. Irmãos, Naamã não tinha uma fé real. Ele tinha fé porque ele tinha um problema para resolver. E você olhar para o seu corpo, ver a lepra comendo a sua carne, a pessoa vai buscar a solução em qualquer lugar. Naamã tinha uma fé circunstancial, irmãos, mas não uma fé no Deus verdadeiro. A decisão de Naamã em ir para Israel, irmãos, se deu por causa da sua grande necessidade. Pastora, como que a pastora percebe isso no texto? É muito simples, irmãos. É só você olhar a maneira como ele trata Eliseu. O versículo 17 diz assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que o profeta sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Isto é, ele já tinha metodologia de cura. A maneira como o profeta tinha que fazer, a maneira como o sobrenatural ia acontecer e como ele ia ficar curado. Você acha, irmão, que Deus ia se submeter a tudo isso? Fé circunstancial.
Irmãos, a gente tem que aprender a fazer leitura do comportamento das pessoas. Aprenda. Sabe, se Naamã fosse seu amigo, seu parente, meu amigo, meu parente, e ele tivesse caminhado no lombo do cavalo com seus presentes muitos quilômetros, e chegasse até o profeta, e nós fôssemos a serva que havia dado o conselho, e nós fôssemos juntos também, e quando chegasse lá, Eliseu nem saiu de dentro da casa. Eliseu deu um recado através de Geazi. Diz para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E Naamã tem essa atitude de indignação. A coisa foi tão séria que foi registrado. Foi registrado posteriormente. O escriba do palácio de Israel, ele registrou, porque cabia aos secretários do rei registrar esses textos de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, não são textos registrados, irmão, pelos profetas, querido. Esse registro desses 4 livros são feitos pelos secretários e escribas do palácio. Eles tinham que registrar o dia a dia dos acontecimentos do palácio. Alguém já correu e contou porque isso foi registrado na íntegra, a fala de Naamã. Como que você se comportaria? E eu também. Talvez nós disséssemos assim: meu Deus, será que verdadeiramente Eliseu é homem de Deus? Custava ele sair da casa, atender este homem que está vindo de tão boa vontade lá da terra dele? Olha, uma grande oportunidade dele manifestar. Agora ele ia firmar o ministério dele. Não só em Israel, mas diante das outras nações. Não é assim? É assim que nós somos, irmãos. A gente tem que aprender a fazer leitura do comportamento da pessoa. Aqueles seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, que você traz na igreja, que tem esse tipo de comportamento, sai falando do som, sai falando porque o profeta não pôs a mão na cabeça dele, porque ele não foi revelado, porque a mensagem foi pesada, porque o louvor estava chiando, porque a aparelhagem não estava boa, porque as pessoas, havia pouca gente na igreja, ou porque havia muita gente na igreja, ou porque havia barulho de criança. Essas pessoas, irmãos, têm esse tipo de comportamento, e Deus está vendo. Você precisa entender que Deus está vendo. E Deus não corresponde a meninice. Deus não corresponde a meninos, irmãos. Como você se comportaria? Será que nós diríamos: meu Deus? Ficaríamos também indignados com Eliseu? A gente tem que aprender a fazer leitura, irmãos, entender que as pessoas, Deus não vai se submeter a uma pessoa, por maior que seja o problema dela. Deus olha de dentro para fora. Deus viu que no coração de Naamã não havia uma fé verdadeira. Sequer ele estava respeitando o rei de Israel. Sequer ele estava respeitando o profeta. Pastora, como você veria isso? Através do comportamento dele. Porque se ele soubesse quem era Eliseu, ele não tinha aberto nem a boca. Ele não tinha aberto nem a boca. Ele tinha ficado quieto. A gente tem que aprender, irmãos, a fazer leituras, para que a fé fraca de uma pessoa não nos contamine. Ele ficou indignado. Ele não aceitou. Ele não entendeu. A fé dele era uma fé circunstancial, uma fé racional. Ele idealizou como que teria que ser. E o profeta e Deus deveriam se sujeitar à maneira como ele havia já pensado na mente dele, como deveria ser. Irmãos, Jesus está voltando. Não abale a sua fé por causa de ninguém. Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu não tive a oportunidade de falar com todos. Falei com alguns, mas eu vou falar.
Quando a Êxila passou por essa situação, ela ficou abaladíssima, ficou mesmo. Ficou, verdadeiramente. E aí, eu vi que ela estava abalada, ela dormiu até com a gente no quarto. De medo que ela ficou. No dia seguinte, saí para trabalhar, voltei. Aí o Jonatas falou assim: mãe, eu tive que fazer o almoço. Cheguei do trabalho, a Êxila, eu esqueci. Eu fiquei só chorando, eu estava deitada. Aí eu almocei, deixei, o Jonatas já tinha almoçado. O Jonatas falou: mãe, a sua comida está lá, eu fiz até almoço para você, porque ela não tinha feito. Não pode comigo essas coisas, né? Chamei ela, falei: escuta aqui. Você não estava cheia de adoração, de unção no domingo, levantando a mão e dizendo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se não abrir, continua sendo Deus? Pois essa mensagem surgiu daí. Chegou a hora de você viver uma fé de verdade. Ou você se levanta dessa situação e você começa a declarar que Deus é bom em todo tempo, não importa o tempo. E você lembra da mensagem de domingo? Nem sempre Deus vai revelar os caminhos que vamos passar, nem o que vai acontecer conosco. Mas o que importa, irmãos, é que Deus esteja lá conosco. Agora chegou a hora de você colocar em prática. Porque se você não fizer isso, a depressão vai te abraçar, a morte vai te abraçar. Aí você vai ver o que é morrer estando vivo. Queridos, a gente tem que aprender a fazer leitura. A gente precisa ler. Às vezes, não tenha medo de usar a sabedoria que Deus te dá, a autoridade que Deus te dá para falar algumas verdades. Porque quem cala, consente. Agora vou eu chorar. Dormiu junto, ficou junto. Segurei na mão dela, fiquei com ela, tá bom, né? Mãe, eu falei: sábado é o seu aniversário. Eu espero estar com um clima de aniversário, não de velório. Não, mãe, até sábado eu melhoro. Não, não vai. Eu estou sempre pregando e dizendo que o tempo não cura nada. O que resolve é tomar uma decisão. Tome uma decisão dentro dessa situação, porque sábado você vai estar pior. Não é verdade, irmãos? Precisamos viver uma fé real. Agora, meu coração de mãe, aí eu choro junto, fico deprimida junto, fico largada junto. Onde é que isso vai chegar, irmãos? Eu falei: aprenda a ser uma mulher de fé. Leve esse estado, essa mulher de fé para o trabalho, leve para os teus relacionamentos, leve para a tua futura família. Porque a pior coisa que tem é um homem casar com uma mulher mole, que não tem fé, que não sabe se posicionar. O problema deu aqui, a desesperada correu para o outro lado, feito uma louca desvairada. Mulher tem que aprender a ter fé, irmãos. A gente não é perfeita, mas oração e falar com o Senhor resolve muita coisa. Isso é uma fé real, irmãos. Queridos, quantos demonstram ter uma grande fé, uma grande fidelidade ao Senhor, mas apenas durante o tempo em que não tem uma grande necessidade. Mas logo que tem seus problemas resolvidos, encontram dificuldade de permanecer fiéis. Aprenda a fazer leitura. Não se desgaste por pessoas que têm fé circunstancial. Ensine, irmãos, ensine as pessoas da sua casa, dos seus relacionamentos, ensine. A gente aprende também, e quando a gente aprende, aí a gente ensina. Paulo falou a Timóteo: Timóteo, o que você tem aprendido de mim, transmite a homens fiéis. Se você vê que vale a pena ensinar a pessoa, ensina. Tem gente que não vale a pena, é como o soberbo de Provérbios, é o arrogante de Provérbios. Se você ensinar a verdade, vai bater de frente, você vai ter problema.
Avalie, à luz do Espírito Santo, se aquela pessoa se vale a pena, se aquela pessoa ela está em dúvida, ela está cheia de situações difíceis, mas ela verdadeiramente ela quer instrução. Instrua. Na verdade, instrua na fé, não deixe passar a oportunidade. Irmãos, Deus estava vendo Naamã. Olha como a boca fala do que o coração está cheio. Olha o que ele diz de Eliseu. Eu estava certo de que ele sairia, me receberia, invocaria o nome do Senhor Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. Deus já estava vendo isso antes, irmãos. Então, a maneira como Eliseu se comporta, todo homem, toda mulher de Deus, recebe instrução aqui, é no Espírito. Às vezes, um não, um sim, de um homem, de uma mulher de Deus, vem de uma instrução interior, irmão. Então, não julgue, não entre no mesmo frevo da pessoa, porque muitas das vezes a pessoa está só com uma fé circunstancial e vai levar você também para uma fé fria, para o buraco. Pare para pensar, Deus, se o Senhor está usando o pastor, a pastora, aquele irmão da igreja, esse profeta, aquela missionária, aquele missionário, para ter esse comportamento com esse meu irmão, com esse meu familiar, com esse amigo, com esse parente que eu estou levando, o Senhor sabe de todas as coisas. Aprenda antes de se deixar envolver emocionalmente com o problema das pessoas. Faça uma leitura à luz do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, que prescruta até as profundezas de Deus e que conhece o espírito humano, fala: Senhor, fala comigo. O que vale a pena eu fazer? E quando você entrar numa circunstância assim, onde a correspondência do que a pessoa espera é diferente da maneira como Deus está tratando, fique do lado de Deus, irmão. Não agrade. Fique do lado do Senhor. Porque senão você afunda a pessoa e afunda você mesmo, porque você se torna comprometido. Jesus não disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não? Então eu chegaria para Êxola e diria uma coisa, depois, ai meu Deus do céu, eu abracei ela, eu falei para ela esquecer, mas tem umas verdades aqui que eu devia ter dito, mas não quero magoar Êxola, não quero. Que isso, irmão? Jesus disse que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Como Deus vai usar de forma libertadora? A gente corre o risco? Corre o risco. Não é de ser comparado com uma outra mãe que vai ficar um ano inteiro chorando junto. Eu não vou chorar o ano inteiro junto. E você, ai meu Deus, a mãe do fulano, a mãe da fulana, meu Deus, a minha mãe. Eu já aprendi, não adianta. Olha a maneira como Naamã se comporta. Queridos, em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Deus não sabe o que está fazendo? Quando Ele fecha a porta, quando Ele abre a porta, quando Ele diz sim, quando Ele diz não, Ele está tratando o nosso caráter espiritual, irmão. Ele está vendo se a nossa fé é circunstancial. Muitas das vezes, as pessoas vão colocar você em xeque. Se Deus não responder essa semana, eu não sei o que vou fazer, Irmão, você não pode fazer nada pela pessoa. Você pode? Não pode. A gente pode fazer nada. Se a pessoa não quer ter fé, sinto muito. Eu não posso fazer nada. Aí a gente tem que fazer como o rei de Israel. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Vai ter tribulação, irmãos. Vai ter tribulação. Vai ter provação. Mas Paulo diz que a pessoa tem que se alegrar. Porque o seu caráter vai ser tratado para ser aprovado. Para levar essa pessoa a viver uma viva esperança.
Amém? Último tópico. O que é uma fé verdadeira? Que Deus quer que eu e você, que nós tenhamos. A fé verdadeira, irmãos, ela transforma crises em oportunidades. Repita comigo, a fé verdadeira transforma crises em oportunidades. Amém? Observe, irmãos, a crise na qual o rei da Síria envolveu Eliseu. Assim que o rei de Israel leu a carta do rei da Síria, ele rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus? Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que o cure da lepra? O rei de Israel não soube lidar com a situação. Ele sequer conseguiu se lembrar que em Israel havia um grande profeta como Eliseu. E Eliseu estava nos seus dias de amadurecimento. Não foi nos seus primeiros dias. Não era novato. Queridos, pessoas que têm uma fé verdadeira transformam crises em pessoas sem fé verdadeira transformam crises em problemas maiores ainda. O negócio começou lá na Síria errado, porque o conselho foi: procure em Israel um profeta. Já começou errado, porque o rei já mandou uma carta para o rei de Israel, mandando que ele curasse Naamã. O rei de Israel, quando ele recebe aquela carta, pronto. Já estou entrando num conflito político. Vai dar guerra isso aqui. Vai dar um problema, porque eu não vou curar ele. Eu não tenho unção de profeta. Eu recebi a unção de rei. Eu não tenho unção de profeta. Eu sequer posso invocar o Senhor, porque nem sumo sacerdote eu sou. Eu não vou curar esse homem vai morrer aqui nas terras de Israel. Pronto, me colocou num grande problema. Porque o rei de Israel, irmãos, ele teve essa reação? Porque ele também não tinha uma fé verdadeira. Ele começou a transformar aquela crise num problema maior do que o próprio problema. Crente que não tem fé verdadeira, quando se depara com crises, ele transforma o negócio num problema, num angu de caroço tão grande, que se você não sair de perto, você entra também. Queridos, Eclesiastes 4:5 diz assim: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Não se resolve problema com desespero, irmão. Não se resolve problema cruzando os braços. O negócio começou errado lá na Síria. O conselho foi certo, a direção foi certa, que veio da boca da menina. O rei entrou na jogada, já transformou tudo, criou uma crise. A crise veio para o rei de Israel. Ao invés dele saber lidar com fé com aquele problema, ele fez um problema maior ainda, a ponto de rasgar as vestes de seus servos. Envolveu todo o palácio, irmãos, porque rasgar as vestes no contexto da cultura judaica é uma situação de desespero. Ele rasgou as vestes. É a mesma coisa que dizer: não tem mais solução. Ele criou um problema para todo mundo. Gente que não tem fé verdadeira pega as crises que aparecem na vida e transforma em problema para todo mundo. E você tem que aprender a fazer leitura da fé dos outros. Fica bobo na vida cristã para você ver como você vai carregar peso. O apóstolo aos Hebreus, ele diz: tendo uma grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso. Ali ele está usando a figura de um atleta numa corrida, que não pode carregar peso. Se você carregar peso dos outros sobre você, você não vai terminar a sua corrida,
Porque a corrida, irmãos, cada um tem uma. A jornada é uma para cada um. Não é uma jornada para a família, é uma jornada para cada um. Deu para você entender? Que problema, que crise violenta é agora? Quem que vai se meter nesse babado, irmão? Uma crise de 2 reis? Quem quer se meter nisso? Mas havia profeta em Israel. Irmão, sabe como é que Eliseu resolveu esse problema? Com muita calma. O texto diz que Eliseu disse: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Tem que ser um homem de Deus, hein, irmãos? O rei de Israel, ele tem uma carta de uma outra autoridade no mesmo nível dele. A carta que estava na mão de Naamã, que foi entregue na mão do rei de Israel, tinha a mesma autoridade como se o rei da Síria estivesse ali. Eliseu estava diante de uma crise espiritual e política. Ele soube lidar com a situação como um homem de fé e cheio de autoridade. Ele dá um recado, mas antes ele faz uma pergunta: por que rasgaste tuas vestes? Pastora, faz diferença essa pergunta aqui no meio do versículo? Faz, sabe por quê, irmãos? Se ele não faz essa pergunta, a pergunta é um confronto à autoridade do rei. Se ele não faz essa pergunta, e não tivesse essa pergunta, e pulasse logo, envia o homem a mim e ele saberá que é profeta de Israel, ia passar uma ideia de que Eliseu se sentiu pressionado, com medo. Mas Eliseu, irmão, sendo um homem de Deus, um homem de fé, ele dá a cara para bater. Que negócio é esse? Porque você rasgou as vestes. Ele está confrontando o rei dele, com um comportamento sem fé. Ele está confrontando. Aí só depois ele diz: envia o homem para mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou você. Eu não tenho medo que você tem, não. Eu estou debaixo de uma autoridade que você deveria estar, mas você não está demonstrando isso com o seu comportamento. Envie esse homem para mim. Você está com medo? Mas eu não vou rasgar a minha veste. Pode mandar para mim. E ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia, irmão. O texto diz que Eliseu dá uma ordem para Naamã. Essa ordem quebra todas as camadas, as 7 camadas de orgulho de Naamã. E depois que Naamã compreende, e aí novamente ele não queria ouvir a serva lá, ele teve que ouvir os servos. O conselho não veio lá de cima, o conselho veio de quem era menor do que ele, de tão orgulhoso que ele era. Quem que dá o conselho para ele? Meu senhor, se o profeta pedisse uma coisa impossível para o seu bem, você não faria? Sim. Ele só pediu que você desse 7 mergulhos, que mal há. Você vai morrer mesmo, já que estamos aqui. Você está vendo como Deus sabe tratar as pessoas? E o texto diz que Naamã, depois de ser quebrada as 7 camadas de orgulho dele, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão e sai com a pele, como a pele curada, como a pele de um bebê. Glória a Deus. Tenha uma fé, meu irmão, verdadeira. Deixa Deus tratar com as pessoas da sua família, da igreja, lá no seu ambiente de trabalho.
Aprenda a fazer uma leitura do comportamento das pessoas. Tem hora que a gente é mãe, tem hora que a gente chega um pouco para trás, a gente não é. Tem hora que você é irmão, é irmã, tem hora que você chega um pouco para trás e você não é. Tem hora que você é esposo, tem hora que, ou pai, e você chega um pouquinho para trás. E você tem que deixar que o homem, a mulher de Deus que você é, se manifeste. Eliseu tinha uma fé tão real que ele gerou oportunidade no meio de uma grande crise. E ele mostrou que havia profeta em Israel. Meu querido, Deus sabe o porquê dessa mensagem. Você e eu, nós dois precisávamos disso. Deus quer que você cresça. Ele quer em você, Ele quer para você os seus melhores dias. Irmãos, nós estamos em época de manter a botija cheia de azeite. Não é para dividir azeite. Não é para dividir azeite. Cada um tem que ter a sua botija e o seu azeite. Mas a gente pode dizer aonde vai buscar. A gente pode ajudar a buscar. Deus quer que você viva seus melhores dias. Mas você só vai viver se você aprender a cada dia, a cada semana, a andar e viver pela fé. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por todos os irmãos que estão assistindo, que vão assistir a gravação desse culto. Também a você que está aqui na igreja. Coloque a mão no seu coração. E eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra que é única, que é poderosa, que é verdadeira, que é cheia de unção e graça, que falou conosco e sendo ela a verdade, ela nos libertou. Ela nos libertou do engano, da mentira, da fraqueza, Senhor. Ela tirou de nós uma fé racional, uma fé circunstancial e está nos conduzindo, Senhor, ao pódio, a um grau, Senhor, a uma localização mais alta de uma fé que te agrada, de uma fé que consegue, em meio às crises, gerar grandes oportunidades para glorificar o teu nome, para engrandecer o teu nome em nossas vidas. Senhor, eu sei que nessa noite aqui na igreja, também nos lares que nos assistem, há muitos estão passando por problemas, por dificuldades, por situações difíceis, por situações desesperadoras, mas Senhor, a palavra nessa noite é para que nós abandonemos tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é da mente, tudo aquilo que tira, Senhor, a certeza de um Deus grande, de um Deus poderoso, e que nós confiemos única e plenamente no Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, receba esta unção de fé, uma fé real, uma fé que gera oportunidades em meio à crise, uma fé que consegue se manifestar, se colocar, uma fé que tem autoridade, uma fé que não se deixa esmorecer, que não se submete àquilo que o maligno quer impor a você. Em nome de Jesus, receba nessa noite essa unção sobrenatural. Seja liberto. Toda fraqueza espiritual, toda dúvida, toda fé circunstancial, em nome de Jesus, saia da sua vida. Seja firme, seja perseverante, use a autoridade que Deus te deu. Use a pessoa espiritual que você é. E onde você estiver, no seu ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no meio da sua família, seja alguém levantado por Deus que mostre que ainda há homem de Deus, a mulher de Deus, a jovem de Deus em Israel, para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir a Emily para vir aqui, e a Emily vai ungir todas as mãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, estou ungindo a sua filha para esse serviço na tua casa. Em nome do Senhor, receba a unção
que você possa romper em oportunidades toda crise que se levanta, todo problema que se levanta, que você possa confrontar na autoridade do nome do Senhor Jesus. Não se submeta, não se deixe esmorecer. O Senhor vai colocar palavra de sabedoria, palavra de autoridade, palavra de vitória. Você vai sentir um fortalecimento no teu espírito. Você vai se sentir como se o próprio Espírito de Deus, Ele estará falando, te erguendo por dentro. Você não vai se curvar diante de situação nenhuma. O medo que você tem, a insegurança que você tem, a preocupação que você tem, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não vai mais prevalecer. Porque nessa noite, é noite de mudança. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, é você, para gerar oportunidades, soluções e respostas em meio às crises, aos problemas que se levantam na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Olha, um bom retorno para casa em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse culto ele vai ser editado, depois que for publicado, compartilhe, assista novamente em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode estar conosco amanhã, esteja conosco amanhã aqui, 8 horas da noite, orando junto conosco, tá bom? Domingo, 7 horas da noite, para a honra e glória do nosso Deus, Santa Ceia na casa do Senhor. Louvamos a Deus pela vida da pastora Elilde, amém? Deus continue abençoando, honrando cada dia mais em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos santos. Obrigado pela vida do meu irmão que está aqui na casa do Senhor. Guarda-nos, Senhor Jesus, no caminho para casa, nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Dá a este povo, Senhor, o sono dos justos. E nós, Pai, declaramos da Tua bênção, a Tua palavra fiel e poderosa ministrada ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam eternamente sobre a sua vida. Diga amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.